Olá! A atividade que nós vamos assistir hoje já foi gravada anteriormente. Nós estamos em nosso período de recesso e em março retomaremos as atividades semanais ao vivo. Para aqueles que se interessarem, aqui na descrição do vídeo há alguns links com informações importantes a respeito da logosofia. Uma ótima atividade a todos! Boa noite a todos, eu sou a Luísa, para quem não tinha visto o meu rosto, né? E hoje eu vou contar um pouquinho o que eu venho experimentando também, né, como estudante de logosofia. Uma pergunta que eu estava me fazendo, né? Vocês já questionaram o que é preciso para ter uma convivência feliz? Quando eu era adolescente, eu via bastante esses filmes de comédia romântica, né? Que são quase uma imitação dos contos de fada. Essas histórias, elas me seduziam a uma realidade que ela não existe, né? Um dos principais aspectos dessas histórias que eu adotei como crença e eu não sabia, foi que eu só posso ter uma felicidade em casal quando eu resolvo todos os meus problemas. Aí sim eu posso ser feliz para sempre. E eu não sabia que eu tinha essa crença inculcada. Eu fui percebendo quando eu comecei a observar em mim mesma e detectar um grande pessimismo na convivência em meio a um problema, né? A uma adversidade que acontecia. Ao invés de eu olhar para o problema separado da pessoa que eu convivia, eu colocava tudo no mesmo bolo. Eu não conseguia, por exemplo, separar um erro da pessoa, né? E isso me causava grandes tristezas, que com o tempo se engrandeciam em rancores, até um dia ser tarde demais, né? O meu apego pelas dores foi muito maior do que os sentimentos, que por tão maltratados e não alimentados, não conseguiram suportar a pressão do egoísmo e dos rancores que havia em mim. Foi isso que aconteceu com o meu primeiro namorado da adolescência. Eu situava a vida dentro dos problemas, e não os problemas dentro da vida, como a logosofia vem me ensinando. Já adulta, eu fui percebendo que não era um problema de adolescente. Os adultos também sofrem e têm muitas dificuldades em aspectos diversos da convivência e do amor em casal. Como pode a humanidade viver de maneira tão semelhante há séculos? Uma vez eu fui jantar com um casal de amigos que moram em uma cidade um pouco distante, que há muito tempo eu não via. Na época eles eram namorados, né? E agora eles estavam casados, construindo uma vida a dois. E a minha recordação deles como casal era muito boa, cheia de risos, carinhos. Mas quando a gente foi jantar, já chegaram com queixa do estacionamento, do trânsito. E eu fui acompanhando a conversa e sempre permeada de queixas, um do outro. Sabe quando a conversa é só isso, reclamações? Aí eu pensei, o que aconteceu? Será que quando eu casar vai ser assim? Por que eu via tantas semelhanças daquela minha experiência de adolescência naquele casal já maduro e com tantos anos de relação? E é interessante observar como esse momento de isolamento social pode ser uma oportunidade de nos aproximar das pessoas que mais vivem com a gente, que compartilham da vida diária. Eu tenho a impressão que quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, maior é a minha falta de atenção. É uma certa acomodação, eu confesso, de não me preocupar com a maneira que eu falo, que eu me conduzo frente a ela. Casais que estão juntos durante a semana podem ter vivido essa situação. De compartilhar o dia, a rotina, e de repente, em um pavio que se rompe pela irritabilidade, acontece que um dos dois se estranham. E por alguns instantes que duram poucos segundos, trocam palavras que magoam e que no fundo não queriam dizer aquilo. Mas mesmo assim, por essa reação que não conseguimos conter, as palavras saem. Mas depois da explosão que passa, né? O que ela deixa? Ela deixa mágoas, ressentimento e até mesmo dúvida em relação à própria união. Vocês já pararam para pensar sobre essas situações? O que se move dentro de mim com tanta força que eu nem sempre consigo interromper?
mesmo sabendo o mal que me causa, e no outro também. Agora, em um novo relacionamento, eu me perguntei: é assim que eu quero viver? Estudando logosofia, eu fui compreendendo a me empenhar para ser melhor. E isso faz com que eu experimente e conduza essas reações com um maior domínio. Não é um domínio completo, né? Mas só de poder frear essa conduta mais impaciente faz com que eu não sofra tanto com essas reações. Será que é possível encarar de forma mais consciente essas reações e viver com mais harmonia as adversidades da vida? Um tempo atrás, eu e meu namorado, quando nós dividíamos as tarefas, eu sempre tinha a impressão que eu fazia bastante, que eu era bem colaboradora. E eu sempre acabava desgostando quando eu observava que alguma coisa não estava no lugar. Ou quando sobrava alguma tarefa, né, para fazer, e eu me via na situação de ter que fazer a tarefa, né? Eu sempre achava que ele que tinha que fazer, já que eu fazia tantas coisas. Mas será que eu estou sempre assim, atuando bem? Será que essa avaliação sempre positiva está correta? E eu não me refiro ao que o outro avalia de mim, mas o que eu avalio de mim mesma. Como que eu posso medir de forma mais científica quem eu realmente sou, sem querer me enganar mais? Eu tenho observado com mais atenção os movimentos da minha mente. Eles podem se disfarçar de boas intenções, e na verdade não são, né? Mas como que eu posso então identificar essas atuações que ocorrem na mente? Qual a diferença de me ver com mais sinceridade, identificando quem eu realmente sou? Bom, um dia eu e meu namorado estávamos fazendo jantar juntos e eu tive um pensamento. Tem que ser sempre assim, dividindo as tarefas, porque eu não quero ser dona de casa. Será que eu pode projetar o pensamento? Bom, essa imagem ela vai dizer para a gente um pouquinho mais sobre o que aconteceu depois. Eu fui pegar uma forma do forno e tinha uns pães cortados com molho, tinha bastante molho. E ela escorregou da minha mão e eu fiquei assim. Nesse momento, metade da comida caiu, parou no chão. E se eu tivesse sozinha, eu ia colher tudo reclamando. Obrigada, Felipe. Agora já foi. Nesse momento, eu ia ficar reclamando de mim, né? Luísa, presta mais atenção, e ia ficar me vitimizando. Ele olhou para tudo aquilo e disse assim: vamos lá, vamos recolher 5 segundos para os pães. Colocamos tudo de volta para o forno, o que dava, né? Eu fui lavar a louça e ele foi limpar o chão. Enquanto isso, eu lavava a louça, eu observei que eu estava me vitimizando. Que pena, olha isso, tá tudo no chão. E ele super brincando, né? Rindo, me descontraindo da situação. Eu percebi que ele estava lidando com a situação muito melhor do que eu. E nesse momento, eu parei para pensar: que elemento eu posso extrair dessa experiência? O que eu posso aprender com tudo isso? Eu percebi o quanto que ele me ajudava. E eu lá, me queixando, né? Querendo pensar que eu fazia mais do que ele. Quando eu percebo esse bem, eu me torno mais generosa e mais modesta. E isso faz eu perceber e reconhecer os bens que esse vínculo me traz. Mas a experiência, ela não para por aí. Ela se tornou um verdadeiro laboratório de investigação. O que mais eu poderia extrair dessa pequena fração de vida? A logosofia não aconselha crer naquilo que se estuda, nem aceitá-los de olhos fechados, por mais que suas afirmações pareçam certas e inobjetáveis. Daí que imponha a experimentação como base segura do processo rumo ao saber. Por isso, a importância de estudar o que se experimenta e experimentar o que se estuda. Afinal, não há ciência sem experiência e sem registro.
Então, estudando melhor aquele pensamento lá do início, né? Tem que ser sempre assim, dividindo as tarefas, porque eu não quero ser dona de casa. Eu me perguntei, qual é a origem desse pensamento? Para exemplificar mais o conceito de pensamento, eu gostaria de mostrar para vocês como que ele pode se manifestar na mente. No início dos meus estudos de filosofia, eu tinha bastante dificuldade de identificar. Então, um dia, eu tinha acabado de chegar da casa, né, do trabalho e da universidade, e assim, eu falei assim, né, hoje eu mereço descansar, hoje eu não vou para academia. Mas era uma quinta-feira. E na segunda, eu tinha feito um plano para melhorar minhas condições físicas, né? E adivinhem, eu só fui na segunda. Então eu percebi que aquilo era um pensamento que dizia que eu merecia descansar, que hoje eu não vou para academia, mas ele estava aparecendo todos os dias. Interessante, né? Bom, voltando ao pensamento dos estudos. Tem que ser sempre assim, dividindo as tarefas, porque eu não quero ser dona de casa. Gostaria de trazer um trecho que colaborou bastante com a minha reflexão. Cada um espera, se não tudo, pelo menos 90% dos demais, parecendo-lhe ainda muito esses 10% que põe de sua parte. Esta posição tão equivocada faz perder muitos afetos, muitas amizades e relações, as quais algumas vezes se seguirá vinculado, mas só em aparência. Isso foi muito forte para mim. Eu me identifiquei nessa posição equivocada. Nessa experiência, eu identifiquei uma das verdadeiras causas que me faziam ter conflitos nas relações cotidianas. As queixas, como resultado de uma grande ingratidão. Pois eu só pude sentir a gratidão por esse ser quando eu parei de me queixar. Quando eu observei o bem que ele me fazia e recordei de tantos outros. É como se eu limpasse a minha mente desses pensamentos que me faziam achar que eu sempre faço mais. Isso não causa uma sensação boa? A observação dos fatos, e principalmente de mim mesma, faz com que eu observe e registre as experiências da minha vida com mais sinceridade, sem usar mais da imaginação, que me parece sempre ter essa tendência de dizer que eu sou melhor do que eu realmente sou. Mas e agora? Como que eu posso demonstrar para a pessoa que eu sinto gratidão a ela? Outro trecho que também me ensinou sobre isso. A gratidão consciente não necessita de expressões externas e contribui para fazer ditosa a existência, porque mediante ela se acaricia intimamente a recordação, identificando-a com a vida. Como não guardar gratidão a tudo aquilo que cooperou para tornar mais feliz, mais fácil e feliz o transcorrer dos dias? O simples fato de evitar reclamações e ser grata pelas colaborações, pela palavra, pela companhia, faz a minha presença ser mais harmoniosa, ser mais leve. Faz sentido isso para vocês? Mas algo ainda me inquieta. Ao descobrir que eu tenho mais a aprender, mais a melhorar, que eu não sou tão boa quanto a minha imaginação diz, essa descoberta faria vocês tristes? Eu confesso que quando eu descobri não foi tão bom. Mas eu entendi que o simples fato de eu não perceber que são essas debilidades que justamente me fazem ter problemas nos meus vínculos, por exemplo, essa descoberta me faz querer eliminá-las uma por uma. Só o simples movimento de parar de me vitimizar pelas adversidades que acontecem na vida e poder observar e aprender, fazer e viver melhor, isso me causa uma grande alegria interna. E essa alegria vale todo o esforço que essa atenção aos pensamentos exige, né? E que eu devo ter diariamente. É imensurável o valor disso na minha vida. E eu venho percebendo que é essa observação atenta aos tantos bens que eu recebo também de tantas pessoas que faz com que eu queira também ser melhor, né? E evita, sem dúvida, muitos sofrimentos.
A Camila também teve outras experiências que ela também vai relatar. Como que eu posso ir aprendendo, né, com o que eu vivo? Como eu posso ir identificando quem eu verdadeiramente sou, o que eu quero mudar, o que eu quero manter em mim? Essas são algumas perguntas que eu me faço. Queria relatar uma experiência em relação a isso. Eu estava no telefone, também com o namorado, e os dois estavam numa conversa muito, muito boa, muito agradável. E eu, movida por uma intenção de ajudar, falei algo sem pensar muito bem nas palavras, de uma forma meio impulsiva. E eu observei na reação dele que não tinha sido suave, sabe? Uma expressão assim, não precisava ter falado dessa forma. E na hora, eu percebi em mim mesma um movimento de não querer admitir que eu não fui suave, ou que eu poderia ter falado de outra maneira, que eu poderia ter agido diferente. O pensamento de querer estar sempre certa, o tempo todo, fez com que eu não admitisse que eu poderia ter falado, né, de uma forma mais suave. Isso já aconteceu com vocês? Falar algo de uma maneira impulsiva, se arrepender depois? Eu tenho algumas experiências que aconteceram isso. Ou ainda, depois de falar algo de uma forma impulsiva, não querer admitir, né, que falou de uma forma impulsiva. A logosofia denomina como deficiências esses pensamentos que exercem forte pressão sobre a minha vontade. Por exemplo, às vezes eu me proponho acordar mais cedo para resolver algumas tarefas. E quando o despertador toca, por mais que eu queira levantar e encaminhar o dia, eu fico lá, querendo dormir mais. Surgem alguns pensamentos que me dizem, mas você está tão cansada ainda. Você merece dormir mais um pouco. E daqui a pouco já ficou tarde e eu ainda não levantei e também não encaminhei nada do que eu havia me proposto. Nesse caso, eu observo que a falta de vontade atuou sobre mim. E eu não consegui cumprir com o que eu realmente queria fazer, com o que eu realmente queria realizar. Então, fiquei pensando, quando eu falo algo sem pensar e depois me arrependo para alguma pessoa querida, será que eu quero agir assim? Eu quero me desentender com as pessoas que eu mais amo? Eu penso que não. Mas às vezes, eu vejo que alguns pensamentos negativos surgem, como aconteceu nessa experiência que eu relatei antes da conversa no telefone. Surgiram os pensamentos de não querer admitir que eu estava errada, de que eu não havia falado de forma impulsiva, de que a forma que eu falei estava ok. E se eu não estiver atenta, esses pensamentos podem fazer com que eu atue de uma forma que não corresponde com a forma que eu realmente gostaria de atuar. A forma que eu realmente gostaria de atuar é tendo uma convivência harmoniosa e feliz com essas pessoas tão queridas, e não só querer provar que eu tenho razão, por exemplo. E por isso que eu tenho visto que as deficiências são as principais causas desses desafios e dessas dificuldades que ocorrem na convivência. Na experiência que eu relatei, eu identifiquei as deficiências da impulsividade, porque eu nem parei para pensar antes de falar, e da teimosia, porque eu não queria admitir que eu tinha sido impulsiva. Naquele momento, essas deficiências estavam na minha mente, e eu não conseguia ver com clareza que elas estavam ali, atuando, e me fazendo achar que eu tinha toda a razão. E daí eu recordei da gratidão, desse estudo que a gente estava fazendo sobre a gratidão. E de todos os momentos e os bens que eu recebi desse vínculo com aquela pessoa. Eu refleti que foram tantos momentos felizes e colaborações que eu tinha recebido, e eu consegui atenuar essa reação de teimosia e admitir que eu poderia ter me expressado de outra forma, sem deixar que aquilo atrapalhasse a conversa,
nem dar oportunidade para as deficiências tornarem a convivência árdua também. Um trecho da Introdução ao Conhecimento Logosófico fala disso. O temperamento humano é muito suscetível, mas em todos os seres existe uma boa condição, a qual permite corrigir erros, aplainar dificuldades e atenuar reações. Essa condição é a que deixa o ser perceber o que o outro fez em seu favor, mesmo quando não esteja à vista. A que faz que aprecie uma atenção, não pelo que ela possa significar como valor moral, como valor material, senão como valor moral ou espiritual. Eu percebi que quando eu aprecio um bem, por esse valor que vai além do material, eu também cultivo a gratidão. E eu consigo mudar a minha convivência com os demais. Porque eu vejo aquelas pessoas queridas como seres que me ensinaram muito, que colaboraram comigo em muitas situações. E será que esses aprendizados não são chaves para a convivência também? Ser grato, valorizar as atitudes do outro, tentar perceber os bens que eu vou recebendo ao longo da vida, me conhecer, observando o que eu posso melhorar em mim. Para mim, conhecer essas deficiências, saber como eu realmente quero agir, como eu quero conviver com os demais, ter conhecimento de que eu tenho muito a melhorar e de que eu sou capaz disso, são alguns dos passos, das chaves para eu ir evoluindo. E para, na convivência, eu agir realmente em harmonia com o sentimento que eu tenho por essas pessoas que eu amo, ao invés de agir com esses pensamentos negativos, que só dificultam o meu relacionamento com os demais. Ir me desamarrando dessas deficiências me dá uma sensação de liberdade, de ser mais dona de mim mesma. E por isso que eu tenho entendido que para o amor se expressar na convivência, para demonstrar esse amor pela minha conduta, eu vou precisar de outros aliados para dar força a esse amor. Um trecho do Coletânea da Revista Logosófica, tomo 3, fala disso. O amor exige paciência, esforço e perseverança. E exige também convicções profundas. Fiquei refletindo que se o amor e a relação fossem sempre perfeitos, não exigiria esforço. Mas não é isso que acontece. O amor exige, sim, paciência, esforço. E o que eu tenho compreendido é que eu não posso esperar uma convivência perfeita, já que eu tenho muito a melhorar, os outros também, e já que os desafios fazem parte dessa convivência. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso ser indiferente, achando que, se a convivência não pode chegar a ser perfeita, ou não vai ser perfeita, então não há o que se fazer. A convivência, ela depende de vários outros elementos. Da paciência, do respeito, do esforço que eu vou empregando nessas relações. O caminho que tem me trazido realizações mais felizes é encarar os meus vínculos com a devida responsabilidade, não deixando para o acaso dizer se será ou não feliz essa convivência, mas sim me esforçando para agir com consciência da importância que esses vínculos têm na minha vida. E isso vai surgindo como consequência da decisão que eu tomo de ir me conhecendo e de ir me superando. Já pararam para pensar sobre isso? Sobre a importância que os vínculos com os demais têm na minha vida? E esses vínculos que me ensinam e me trazem bens, será que eles também não me trazem felicidade? Tem um ensinamento que não está ali na apresentação que fala assim, do bases para a sua conduta. A felicidade é algo que a vida nos outorga através de pequenas porções de bem. Fiquei refletindo então que os vínculos eles também podem me trazer felicidade, porque eles também me trazem bens,
me trazem colaborações, me ensinam. Bom, perdão. A felicidade, a gratidão, as deficiências são alguns dos temas tratados pela logosofia, que se utiliza de um método, como foi trazido pela Luísa, pelo Felipe também. E esse método, eu experimento o que eu estudo e eu estudo o que eu experimento. Caso alguém tenha se interessado, queira saber sobre essa aplicação do método, sobre quais outros temas são tratados pela logosofia, podem se inscrever em um curso que é gratuito e que trata um pouco mais sobre essas questões. O que é a logosofia, como aplicá-la na vida, quais são os resultados que eu posso ter aplicando ela na minha vida. Vocês podem se inscrever nesse curso por meio do formulário que vai ser mandado ali no chat e também vai estar no slide que estiver apresentado daqui a pouco, com as informações. Se quiserem saber quando vão ocorrer as próximas atividades também, quais serão os temas dessas próximas atividades, podem participar do grupo do WhatsApp, que vai servir só para o envio dessas informações, não é um grupo de conversa. E vocês podem entrar nesse grupo pelo QR Code, que está ali na tela. O link para o curso A Gente é Etérico foi mandado ali no chat. E também tem o site, que é esse www.logosofia.info. É uma ótima ferramenta também para conhecer mais a logosofia. Lá tem os livros, todos os livros da logosofia para download gratuito. Inclusive, todos os trechos que nós trouxemos foram de alguns desses livros, que estão lá disponíveis de forma gratuita. Então, se vocês tiverem interesse, também podem acessar o site. Foi mandado ali no chat também um outro site, que é um site novo da logosofia, que traz algumas experiências, vivências que são relatadas pelos próprios estudantes da logosofia. É um site bem legal também. Tenho certeza que se vocês acessarem, vocês vão gostar do conteúdo.